Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, meu nome é Daniela Maciel, eu sou estudante de Fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo e hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa de iniciação científica intitulada Cessação do Tabagismo, Barreiras e Desafios de Fumantes em Acompanhamento de Programa de Apoio. Como coautores temos Ana Clara de Souza Santos, Ana Luísa dos Santos e Evandro Esperandil, com orientação da professora doutora Milena Viduto. Essa pesquisa teve financiamento de incentivo à pesquisa CNPq-PIBIC. O tabagismo é uma doença crônica associada à dependência do tabaco, sendo uma das maiores causas evitáveis de morte prematura e uma das maiores ameaças à saúde pública, estando também diretamente relacionado ao empobrecimento da população. De acordo com o CID-11, o tabagismo está incluído no grupo de transtornos mentais, comportamentais ou do neurodesenvolvimento por conta do uso da nicotina, que é uma substância psicoativa. Os desafios são ocasiões ou obstáculos que requerem esforço, habilidade e determinação para serem superados. Já as barreiras são fatores que dificultam a mudança de comportamento de saúde, podendo ser estruturais, quando estão relacionados com algum pilar da sociedade, ou individuais, quando dizem respeito só ao indivíduo. O objetivo geral dessa pesquisa foi investigar os principais desafios e barreiras percebidos por participantes de um programa de cessação do tabagismo, com ênfase nos fatores que dificultam o abandono do cigarro e a percepção da influência da prática de atividade física durante o processo de cessação. Os objetivos específicos foram identificar os desafios mais frequentes relatados por fumantes durante a tentativa de cessar o tabagismo, analisar as barreiras percebidas para a cessação do tabagismo e examinar os fatores individuais, sociais e contextuais que influenciam os desafios e barreiras na cessação. Esse estudo foi um estudo transversal que analisou indivíduos do projeto de extensão Pare de Fumar da Unifesp, realizado no Serfis, na cidade de Santos, no Brasil. Como critério de inclusão, o indivíduo tinha que ser maior de 18 anos, tabagista e consentir em participar da pesquisa. E foram excluídos os pacientes que não conseguiram terminar a avaliação. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Unifesp. Inicialmente, eles foram submetidos a uma avaliação para coleta de dados pessoais, história tabagística, experiência de cessação anterior e motivações para a cessação do tabagismo naquele momento. Responderam o teste de Fargestrom em relação ao nível de dependência à nicotina, sendo classificados em leve, moderada, elevada e muito elevada. Responderam o questionário de dependência comportamental de Glover-Nilsson e foram classificados em dependência reduzida, moderada, elevada e muito elevada. E foram classificados em relação à motivação e prontidão para parar de fumar, de acordo com o modelo transteórico comportamental de Prochaska e de Clemente, estando nas fases de pré-contemplação, contemplação, preparação e ação. Além disso, responderam o questionário de desafios e barreiras na cessação do tabagismo, no qual tinham perguntas a respeito dos principais desafios enfrentados ao tentar parar de fumar, as barreiras que impedem a cessação e a aderência a programas de atividade física durante a cessação do tabagismo. Como resultado, então, foram analisados 25 indivíduos, sendo 72% do sexo feminino, com idade média de 56 anos e carga tabagística de 60 anos máximo. Isso mostrou para a gente uma predominância do sexo feminino e uma maior busca por tratamento entre as mulheres, o que está possivelmente ligado à maior preocupação com a saúde e a imagem corporal, além da maior adesão a programas de apoio que sejam comportamentais. Em relação à dependência comportamental de Glover-Nilsson, 32% estavam
no grau de dependência comportamental moderada, e em relação ao teste de Faddeson, a maior parte, 40%, tinham a dependência da nicotina elevada, o que demonstra que o cigarro desempenha um papel relevante tanto na regulação emocional quanto na estruturação das rotinas e na parte física dos indivíduos. Em relação à classificação da motivação para parar de fumar, 40% estavam na fase de contemplação, que é quando o indivíduo já reconhece uma necessidade de mudança e está pensando seriamente em fazer essa mudança. 32% estavam na fase de preparação, que é quando o indivíduo já está pronto para tomar as medidas concretas para mudar o comportamento nos próximos 30 dias, e somente 8% estavam na fase de ação, que é quando o indivíduo já modificou o comportamento e já está realizando ações para parar de fumar. Isso demonstra que tem uma certa dificuldade em transitar da intenção de parar de fumar para realmente a ação concreta para parar de fumar. Em relação às principais razões para parar de fumar, a maioria, 56%, falou sobre melhorar a saúde, 44% relatou motivação pessoal, que engloba desde o desejo de autossuperação até a influência de conseguir habitar ambientes sociais livres do tabaco, e 36% falaram sobre economizar dinheiro, o que é bem importante, considerando que o Brasil é um país majoritariamente composto pela classe média baixa, e esse pode ser um dado poderoso aliado nas estratégias de cessação de tabagismo. Então, o quanto desviar o dinheiro para a compra do cigarro também influencia esses pacientes. Sobre os fatores que influenciam a cessação do tabagismo, a maioria, 76%, falou sobre as condições de saúde mental, 64% falaram sobre o ambiente físico de fácil acesso ao cigarro, então o quanto é diferente estar em casa e ter acesso ao cigarro a todo momento, do que estar em algum ambiente, no trabalho, que você precisa se deslocar para poder fumar, que você precisa sair desse ambiente para poder fumar. 64% também falaram sobre o estresse e a pressão no trabalho ou em casa, e 56% falaram sobre o nível de dependência da nicotina, que em sua maioria, como falado anteriormente, foi elevado. Então, esses números também mostram para a gente a necessidade de abordagens que tratem a dependência química, os aspectos psicológicos e também os aspectos contextuais de cada indivíduo nesse processo. Sobre os desafios na cessação do tabagismo, a maioria, 84%, falou sobre a dificuldade em lidar com o estresse sem cigarro, 80% sobre a dificuldade de se habituar a uma nova rotina sem o cigarro, 80% falou sobre os cravings, que é a fissura e o desejo intenso de fumar, que vem ali meio que do nada, e 60% sobre os sintomas de abstinência. Então, isso mostra que tem uma certa dualidade na dependência. Ela é biológica, mas ela também é comportamental. E essa parte comportamental e social e emocional também devem ser tratadas num programa de cessação de tabagismo. Sobre os desafios mais específicos, foram relatados as demandas do trabalho, os momentos depois de refeições, sobretudo depois do café da manhã e do almoço, brigas interpessoais e os momentos que os indivíduos estão sozinhos. Então, isso tudo demonstra também a necessidade de estratégias que ensinem eles a substituir os hábitos e a reestruturar não só as rotinas, mas também todo o ambiente ao redor deles. Sobre as barreiras na cessação do tabagismo, a maioria, 84%, falou sobre os hábitos e rotinas associados ao tabagismo e 68% sobre a dependência física da nicotina, o que demonstra que os indivíduos têm uma certa dificuldade de empreender mudanças de comportamento de saúde e que isso também deve ser abordado. Sobre as estratégias anteriores de cessação do tabagismo, 32% tinham feito uso de medicamentos para parar de fumar e 32% também tinha feito uso de terapia de recomposição de nicotina, o que reflete que as abordagens normalmente são mais focadas na dependência física, trazendo então a necessidade de conseguir ampliar essas intervenções para incluir abordagens que sejam cognitivo-comportamentais, que auxiliem eles também no que diz respeito a gatilhos emocionais e na modificação desses hábitos estabelecidos. Sobre os benefícios da atividade física moderada durante o processo de cessação,
28% falou que ajudou a controlar o ganho de peso e 28% também citou que reduziu os sintomas de abstinência. Então, demonstra o quanto a atividade física também tem impactos positivos, né, no sistema dopaminérgico e metabólico e o quanto ajuda eles, porque, por exemplo, o ganho de peso é algo que às vezes influencia eles a não começar o processo de cessação de tabagismo, porque é um medo em muitos tabagistas ganhar peso quando começa a parar de fumar. Como conclusão desse estudo, então, temos que a cessação do tabagismo se mostrou um processo multifatorial que é influenciado por fatores físicos, psicológicos e sociais. A elevada dependência física à nicotina, associada à dependência comportamental moderada e à presença de ansiedade e depressão, dificulta a transição das fases iniciais de mudança para as fases de ação efetiva. Os principais desafios incluíram lidar com o estresse sem fumar, controlar as fissuras e adaptar-se às novas rotinas, e as barreiras, como os hábitos enraizados, a falta de apoio social e as condições ambientais desfavoráveis, dificultam a cessação. Então, com tudo isso, fica de conclusão que é muito importante que tenham intervenções integradas que combinem terapias cognitivo-comportamentais, manejo de saúde mental, fortalecimento das redes de apoio e que haja um incentivo à atividade física adaptada à necessidade individual de cada participante durante esse processo de cessação do tabagismo. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. E muito obrigado pela atenção até aqui. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.